Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, estamos na página 478 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. Estamos acompanhando o que o padre chama de martírio de coração da irmã Marie Bernarde, né? Silêncio, lágrimas, resignação. Mas ela dominava-se, nem sempre sem dificuldade, é certo, ou sem luta interior. Uma das suas companheiras testemunhou bem claramente. Abre aspas. Lembro-me muito bem, disse a irmã Bernarde Daliat, que a mestra das noviças era muito severa para com a irmã Marie Bernarde. Repreendia com palavras ásperas e breves. Bernadette empalidecia, mas nunca fez um gesto, nem pronunciou uma palavra de descontentamento. Fecha aspas. E a irmã Elisabeth Magnier, que viveu 7 anos na casa-mãe, junto de Bernadette, disse, abre aspas, sofreu muito. Via chorar, mas nunca a ouvi queixar-se. Fecha aspas. Nunca falou de seu sofrimento moral, acrescenta a madre Joséphine Forestier. A afetuosa madre Eleonore Cassagne, surpreendendo-a lavada em lágrimas, junto da capela Saint-Joseph, no jardim, não conseguiu que ela lhe revelasse a razão da sua mágoa. Por amor de Jesus, escreveu no seu pequeno caderno, trarei a sua cruz escondida no meu coração. Não se lastimava, não acusava. Nunca, afirma a madre Bordenave, se lhe ouviu uma palavra que pudesse causar a alguém aflição ou dificuldade. Silêncio bem mais heróico, porquanto ela era muito sensível. Não, afirma a irmã Angèle Lompect. Ela não queria mal às superioras que a atormentavam com observações mais ou menos mordazes. Não lhe testemunhava menos afeto filial e respeito por isso. Tinha muita deferência e veneração para com as suas superioras, declara por seu turno a irmã Victorine Cassou. Via nelas as representantes de Deus. Uma vez que eu a tinha surpreendido a sofrer contra a irmã Joseph Ducou, disse-me, devemos sempre ver Deus nas superioras. Aceito, apesar de tudo. E no seu caderno escrevera, nunca ver a criatura, mas contemplar sempre Deus nela. Foi com reflexões desse gênero que ela tranquilizou uma das suas companheiras. A irmã Nathalie Manin vivia na angústia, convencida que as superioras a julgavam mal e interpretavam desfavoravelmente o que ela tinha feito. A irmã Marie Bernard disse-lhe, entre outras coisas, mas, minha pobre irmã, repetia sempre, passai, passai, criaturas, resta-me Deus e Ele basta. A irmã Nathalie ficou impressionada com essas palavras e reencontrou a calma. Evidentemente, Bernadette não se expandia
junto das suas superioras, como a desejara por vezes. A indiferença da Madre Vazul correspondia nela um constrangimento, uma inquietação muito dolorosa. É a Madre Joséphine Forestier quem o assegura, e ela estava em boas condições de a julgar por ter sofrido provação semelhante. Então vamos dar a palavra aqui à Madre Joséphine Forestier. Gostava muito da nossa pobre madre. Também eu sofri por vezes o seu temperamento, sobretudo nos primeiros anos das minhas funções de secretária particular. Quando mais tarde a conheci mais intimamente, era eu a dar os primeiros passos, saltando-lhe ao pescoço, e assim a indiferença cessava nesse momento, mas esse estratagema nem sempre dava resultado. A Madre Forestier, invocando a memória da irmã Marie Bernard, logo após essa confidência, perguntava: nela, o temor respeitoso seria tão grande que não se atrevia a adiantar-se, como nós fazíamos, que convivíamos com ela de mais perto. Na verdade, não são primeiros passos o que a humilde noviça teria podido dar em direção à Madre Marie-Thérèse Vazul. Contudo, um dia tentou-o com toda a sua simplicidade e candura. O tormento de um amor filial. No regresso de uma viagem, a mestra encontrou as noviças reunidas no claustro para a receber. À frente do grupo estava a irmã Marie Bernard, por fisicamente ser a mais pequena. No impulso espontâneo, Bernadette lançou-se nos braços da recém-chegada, com o entusiasmo de uma criança que se lança nos braços de sua mãe. Talvez imaginasse que as outras iam fazer o mesmo, ou talvez fosse apenas o afeto que a estimulou. De qualquer modo, fê-lo por si. Uma das mestras auxiliares, a irmã Melanie Monerre, fez-lhe depois, no receio, este reparo: irmã Marie Bernard, que entusiasmo! E ela respondeu simplesmente: sim, minha querida irmã, cedi a um impulso muito natural e arrependi-me vivamente. Ia ter início uma conferência quando a irmã Marie Bernard se apresentou. Vá-se embora, irmã Marie Bernard, pronunciou uma voz bem conhecida. E a noviça de outrora, num ar suplicante, balbuciou uma desculpa. Ó, minha madre! Saia! E ela teve de sair. É possível que a irmã Marie Bernard perguntasse a si mesma se a superiora geral não compartilharia os sentimentos de Madre Vazul. Dizia-se que essa superiora, tendo uma cabeça de homem, tinha contudo um coração de mulher. Na presença de Bernadette, nota Monsenhor Forcade, só a cabeça aparecia, de tal modo temia os perigos do orgulho para a privilegiada de Lourdes. Mas o motivo único, louvável em si mesmo, da sua frieza reservada, nunca foi conhecido pela irmã Marie Bernard. Ela verificava somente que o coração desta madre, cuja bondade extrema louvavam, não se abria para a mais apaixonada das suas filhas e experimentava por isso uma timidez insuperável. Aqui nós temos uma outra descrição. Foi superiora do nosso pensionato Sainte-Thérèse em Moulins-sur-Allier de 1875 a 1880, declarou Madre Henri Fabre.
Durante esses 5 anos, vim frequentes vezes à casa-mãe. Não se falava da irmã Marie Bernarde, e teria ignorado a sua presença em Sainte-Gildarde, se a serva de Deus não viesse ter comigo um dia no recreio. Não me recordo sobre que conversamos. Parece-me que falamos de Lourdes. Lembro-me apenas de que ela me disse, inclinando para se esconder a sombrinha que levava: Ah, Madre Josefine, ah, como eu a temo. Certamente falando da Madre Thérèse Vazu, né? Fatos desse gênero, longe de diminuir, engrandecem a irmã Marie Bernarde e acentuam o mérito da sua perseverança. Muitas no seu lugar sentir-se-iam desencorajadas, afirma a irmã Émile Marcillac. Mas, conclui a Marie-Thérèse Bordenave, para que a sua confiança em Deus não fosse nunca abalada, foi-lhe necessário uma esperança heróica. Na religião, onde para ela a prática da humildade revestiu um caráter a que chamarei doloroso, a irmã Marie Bernarde esteve à altura de todos os sacrifícios que lhe foram pedidos. Portou-se generosamente e com constância. O que a salvou foi ainda, além da sua heróica esperança, o seu otimismo sobrenatural, a alegre disposição da sua alma infantil, aquela alegria espiritual tão enaltecida por São Francisco de Sales, que fez dela a própria base da sua espiritualidade. A abelha tira o mel, o doce mel de todas as flores, mesmo da mais amarga. Essa é uma metáfora do próprio São Francisco de Sales, né? Na irmã Marie Bernarde, a aprovação, se bem que vivamente sentida, como que se dissolve em paz interior e alegria. E aqui está um dos mistérios da graça de Deus. Guardou sempre uma extrema discrição a esse respeito. Uma vez, porém, descreveu por uma metáfora o modo como encarava, a fim de o suportar melhor, o seu martírio de coração. Essa expressão ele está usando aqui, inclusive entre aspas, né? Nem tudo era cor-de-rosa para a sua querida amiga de infância, a irmã Vincent Garraud, então noviça. Sempre que tinha qualquer mágoa, dirigia-se a Bernadette. Considerava-a como minha irmã e confessava-lhe as minhas dificuldades. E Bernadette respondia-lhe, sempre no dialeto de que elas tanto gostavam: Ora, tolices, não esqueças que o noviciado é o céu sobre a terra. Acontecia-me, continua a irmã Vincent, cometer faltas, e tinha que as pagar. Então ela dizia-me: mas tudo isso é açúcar. Se a madre Marie-Thérèse tivesse compreendido. Na sua declaração sobre os acontecimentos providenciais, tão obscuros no decurso do seu desenvolvimento, que serviram para o aperfeiçoamento moral de Bernadette, a Madre Bordenave chega a essa conclusão. Posso afirmar que se a Madre Marie-Thérèse tivesse podido penetrar naquela alma, se comprazeria de tal modo que a sua afeição pela noviça teria sido muito grande e a santidade da irmã Marie Bernard teria perdido bastante. Um dia, aqui a Madre Bordenave, né,
está chamando a atenção para um aspecto, né, interessante. Quer dizer, a própria incompreensão que movia a Marie-Thérèse colaborou para a santidade de Bernadette, né? Foi um instrumento de Deus, né, para a santidade. De tal forma que, se fosse diferente a situação, se Marie-Thérèse a tivesse compreendido, né, e a tivesse se ela tivesse se afeiçoado a Marie Bernard, a santidade da Bernadette teria perdido bastante, né? Nesse sentido aqui que ela faz esse comentário, né? Um dia, uma das companheiras que a lastimava por ser tratada severamente pela mestra das noviças, a futura santa respondeu num tom compenetrado: mas devo-lhe um grande reconhecimento pelo bem que ela tem feito à minha alma. De tal modo que se pode acrescentar, sem qualquer ironia, que a Madre Thérèse Vazoux foi a pessoa que mais trabalhou para a glorificação de Bernadette. Um consultor da Congregação dos Ritos declarará, à saída da cerimônia de beatificação, que nada provou tanto a heroicidade das virtudes de Bernadette como as dificuldades que ela experimentou com a Madre Superiora. O mesmo nos documentos, né, nos processos de verificação da santidade de Bernadette, ficava claro, né, que esse comportamento de Bernadette em relação a Marie-Thérèse e o comportamento da Madre Marie-Thérèse em relação a Bernadette foi um instrumento de santificação da irmã Marie Bernard, né? Não neste mundo. Finalmente, impõe-se-nos uma última consideração. Se a vidente de Massabielle, posta em destaque, acarinhada, mimada em Saint-Gildard, tivesse desfrutado de uma certa alegria puramente humana, como se realizaria a advertência tão clara da aparição? Je ne vous promets pas de vous faire heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Eu não vos prometi fazer-vos feliz neste mundo, mas no outro. Enfim, foi o que Nossa Senhora afirmou para Santa Bernadette, né? Aqui iniciamos outro capítulo. A professa enfermeira e sacristã. A segunda profissão da irmã Marie Bernard. Lembra que ela fez a primeira profissão, né? In articulo mortis, né? Quando ela estava desenganada, né? Agora ela vai fazer a segunda, né? Na trágica noite de 25 de outubro de 1866, em que a irmã Marie Bernard se tornou professa in articulo mortis, a madre Joséphine Imbert, declarando-lhe de um modo tão pouco grave que, se ela chegasse ao dia seguinte, envergaria de novo o véu de simples noviça, não fizera mais do que evocar o costume. Efetivamente, no tempo de Bernadette, em caso da profissão in extremis, continuava a ser regido por uma decisão da Congregação do Concílio, que datava de 20 de março de 1649. A noviça que se restabelecer
terminado o ano da profissão, deve fazê-la outra vez. Aqui tem uma nota. Ainda nos nossos dias, a profissão in articulo mortis, que assegura uma noviça as indulgências e os benefícios espirituais das professas que morrem no instituto, não tem nenhuma outra consequência. Se a noviça entra em convalescência, os seus votos deixam de a obrigar, de modo que, recuperada a saúde, será considerada como se não tivesse pronunciado nenhum voto. Então, foi isso que aconteceu com Santa Bernadette, né? Concordou-se por isso que a irmã Marie Bernard, restabelecida por completo, seria incluída na primeira profissão geral. Prevenida a tempo, a irmã Marie Bernard preparou a alma para o grande dia com não menos convicção que as suas companheiras. Era a 13 de maio de 1867. Toda a comunidade estava alinhada ao longo do claustro para desejar boa viagem à Madre Josephine Ambert e à sua secretária, Madre Eleonore Cassin, que se dirigiam a Paris. Ao passar diante das religiosas, a superiora geral perguntava-lhes se elas tinham alguns pedidos a fazer. A Madre Ambert dignou-se perguntar à irmã Marie Bernard: que quer que ele traga de Paris? Minha reverenda Madre, traga-me o amor de Deus. A 22 de setembro, Monsenhor veio fazer o exame canônico ao noviciado. Não se sabe se interrogou Bernadette. De qualquer modo, o cabido das superioras, como testemunha, uma lista onde não figura o seu nome, não se ocupou dela. Bernadette tinha sido recebida antecipadamente como professa. O júri, aparentemente, mostrou-se severa para com as suas companheiras. Das 60 que se apresentaram, somente foram admitidas 44. Um retiro de 7 dias ia preceder a cerimônia dos votos, fixada para 30 de outubro. Foi conferencista um jesuíta da Casa de Bordeaux, o padre Pauli. O diário da irmã Marie Bernard conservou a série de temas que ele tratou. Foi pouco mais ou menos o plano habitual desses piedosos exercícios: o fim último, o desprendimento, o pecado, São José, modelo de obediência, Jesus de Nazaré, modelo da vida interior, o crucifixo, a Eucaristia, etc. E as suas resoluções finais foram estas: viver só para Deus e ser tudo para Deus, sempre para Deus. Os meios por que se pode ver Deus em tudo são a devoção, a abnegação e a mortificação. Procurar em tudo apenas Deus. Deus em toda parte, sempre Deus. São as anotações, né, dela. Sobre a comovente cerimônia em que a irmã Marie Bernard fez a sua segunda profissão, Monsenhor Forcade, que presidiu, declara que não se passou nada de extraordinário. Eram 45 a pronunciar os votos temporários, apenas de 1 ano. Todas recitaram a breve fórmula. Ajoelhadas junto da mesa da comunhão, diante do celebrante, que lhes apresenta a hóstia que lhes vai dar a comungar. Bernadette renovou a sua consagração entre as últimas, talvez a última, pois as mais favorecidas em estatura tinham, nesta cerimônia, a prioridade. Lembro muito bem da voz da irmã Marie Bernard,
no momento em que pronunciou a fórmula dos votos, afirma a irmã Bernarde Dalia. O seu tom era firme e suave, sem qualquer afetação. Na tribuna, o coro comovido sustinha a respiração para ouvir melhor. À tarde, segundo o costume, as novas professas recebiam as primeiras cartas de obediência. Uma formalidade tão importante reúne a comunidade na grande sala do noviciado, e é Monsenhor que preside. À medida que a mestra de noviças as chama, elas vêm ajoelhar diante do prelado e recebem da sua mão a carta do seu destino, sobre a qual pousam os lábios. Em seguida, o bispo entrega-lhes o crucifixo, o rosário e o livro das regras. Não há nada de rígido ou de afetado. Tudo se passa de uma forma familiar. Para suavizar a austeridade desta cerimônia, que pode colocar as jovens professas em face de uma aceitação por vezes heróica, o bispo e a superiora geral costumam criar a atmosfera com gracejos amáveis, palavras afetuosas, quer o encargo seja agradável, quer exija muitos sacrifícios. Devemos acrescentar que, habitualmente, as novas professas ligadas à casa-mãe não recebem a carta de obediência. Não serve para nada. O bispo, como as superioras, julgava que a irmã Marie Bernarde, com a sua precária saúde, não poderia desempenhar um cargo regular e fatigante, quer junto das crianças num asilo, quer junto dos doentes num hospital. No entanto, ela sentia-se atraída para essas funções. Por outro lado, haveria inconveniente em confiar-lhe imediatamente uma obediência leve, pouco extenuante, numa pequena casa da congregação? É uma pergunta, né? Haveria inconveniente, né? A superiora local podia orgulhar-se dela e destacá-la demasiado. Aí seria muito menos preservada de toda espécie de curiosos do que na casa-mãe. Não se devia renovar em Nevers ou em qualquer outro ponto o ardor de Lourdes ao redor da vidente. Era fácil evitar tudo isso. A irmã Marie Bernarde não sairia de Saint-Gildard. Eis, segundo Monsieur Fourcade e as religiosas presentes na cerimônia, como esta decorreu. No dia da profissão, quando chegou o momento das obediências, não as havia para ela, afirmou irmã Joseph Calderou. Vejo ainda a irmã Marie Bernarde de joelhos. Monsenhor Fourcade, que presidia, dirigindo-se à superiora geral, disse-lhe: Irmã Marie Bernarde, que sabes fazer? A tal pergunta, a outra religiosa, a irmã Stanislas Torriol, surpreendeu um sorriso nos lábios de Madre Josephine Ambert. Essa criança, respondeu esta, não serve para nada. Seria um fardo para a casa para onde a enviássemos. Não serve para nada é uma expressão que acompanha sempre a irmã Marie Bernarde, que ela própria já dizia, né? Dela mesma, né? Houve um breve silêncio. O bispo viu a humilde professa ajoelhada a seus pés. Impulsivamente, numa espécie de inspiração, atribuiu-lhe essa magnífica incumbência. Dou-lhe o encargo de orar. Mas reconsiderou imediatamente que numa congregação cuja padroeira
era Santa Marta. Não deveria haver, mesmo para uma só professa suficientemente válida, apenas a vida contemplativa de uma Santa Madalena. Com que então não serves para nada? Prosseguiu o prelado, que evidentemente queria aqui referir-se aos encargos nas casas. A Madre Geral não se engana, respondeu a irmã Marie Bernarde. É verdade. Mas então, minha pobre filha, que vamos fazer de ti? E para que serviu a tua entrada para a congregação? Foi justamente o que vos disse em Lourdes, e vós respondeste-me que isso não importava. Não esperava de modo algum esta resposta, e fiquei sem saber o que dizer, confessa Monsenhor Forcade. Vocês estão lembrados, né? Que a Bernadette em Lourdes disse exatamente isso para o bispo. Eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada e eu não quero nada. Justamente quando ele estava sugerindo a ela a ir para o convento, né? Uma última pergunta livrou-o de embaraços. És capaz de transportar taças de tisana ou de descascar legumes? Tentarei, respondeu a irmã Marie Bernarde. Muito bem, concluiu Monsenhor, voltando-se para a Madre Josefine. Vamos conservá-la aqui durante algum tempo. E quando a julgarmos capaz de prestar qualquer serviço, enviá-la-emos para outra casa. A irmã Marie Bernarde anuiu muito humildemente ao que acabava de ouvir. Então, veja que cena, né? Todas as professas ajoelhando-se aos pés do bispo, ficavam sabendo as funções que elas iam desempenhar, né? Talvez em outras casas, muitas delas em outras casas, professoras de alunas, etc, 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 né? As várias funções. E a irmã Marie Bernarde, que se considerava de fato não saber nada, né? Ela dizia isso sempre, né? Aceitou então o que o bispo falou, né? As novas professas compreenderam muito bem o porquê de um tal exagero e apreciavam a habilidade manual da sua companheira, de quem a Madre Superiora dizia não servir para nada. Todas compreendíamos, afirma a irmã Stanislas Turriol, que se procediam assim para com ela, era para a conservarem humilde. De qualquer modo, a frase não serve para nada foi pronunciada e a irmã Marie Bernarde ouvira muito bem. Embora não aparentasse, ela sentiu muito esta humilhação, confessou mais tarde. E no recreio que se seguiu, redobrou de amabilidade e de alegria para com as suas companheiras, como se não estivesse ressentida. A alegre, a amável e devotada auxiliar da irmã enfermeira. Na realidade, havia uma obediência regular para a irmã Marie Bernarde. As superioras designavam-lhe um cargo na casa-mãe e um cargo de confiança, que lhe oferecia um lugar útil no grande instituto de Nevers. Seria auxiliar da enfermeira, irmã Marthe Forret, uma frágil criatura também de saúde precária e que uma chama interior alentava. O encargo correspondia à inclinação que Bernadette sentia para tratar de doentes. Nessa época, a enfermaria ocupava o primeiro andar da parte norte do edifício central
e estava distribuída por 4 salas, 2 reservadas aos doentes mais graves, a sala Sainte-Brigitte para as professas e a sala Saint-Joseph para as noviças, onde a irmã Marie Bernard pronunciara os votos in articulo mortis. E, finalmente, 2 outras onde se tratavam as indisposições passageiras ou onde as convalescentes acabavam de se restabelecer. A sala Sainte-Catherine para as noviças e a Sainte-Julienne para as professas. Segundo o diário da comunidade, havia no máximo 3 professas na sala Sainte-Brigitte, quando a irmã Marie Bernard tomou conta do seu cargo. Mas novas doentes não tardarão a chegar. A 20 de setembro de 1868, 20 de setembro de 1868, a 18 de julho de 1869. De há um mês para cá, muitas das nossas irmãs têm adoecido. Deste modo, a nossa enfermeira auxiliar não conhecerá descanso algum. Tem primeiramente que conservar o seu tranquilo domínio em ordem e limpo. Teoricamente, a enfermeira reserva para si os cuidados médicos, mas encontra uma assistente preciosa nesta pequena irmã, verdadeira servidora das doentes, que sabe tão bem distraí-las, encorajá-las, animar com palavras piedosas a sua pobre alma abatida. Nas cartas transbordantes de afeto que Bernadette dirige então à família em Lourdes, tranquiliza-a sempre quanto à sua saúde, mas sobre a tarefa que desempenha em Saint-Gildard não diz nenhuma palavra. Aqui tem uma nota que vai nos dar uma ideia dessas cartas, né? Nota 762. Temos, entre outras, uma carta cheia de abandono, datada da quinta-feira de Páscoa, 16 de abril de 1868, menos de 6 meses após tomar posse do cargo, e dirigida a Toinette Soubirous, a sua bem-amada irmã, que casou a 2 de setembro do ano anterior com um militar da guarnição de Lourdes, Joseph Sabaté. Abre aspas. Começo a minha carta por te desejar uma boa aleluia, assim como a toda a tua família e aos meus outros parentes. Peço-te que os beijes por mim. Fecha aspas, né? Diz-lhe mil... não fecha aspas ainda não, é ela continuando aqui. Diz-lhe 1000 recomendações da minha parte. Não me esqueça junto das crianças, isto é, o seu irmão e afilhado Bernard Pierre, de 8 anos e meio, além dos filhos das tias Bernard Nicolau Casterot e Basile Pine Casterot. A minha saúde é perfeitamente boa. Não se inquietem por minha causa. Sinto-me muito feliz por todos os motivos. Termino beijando-os muito afetuosamente. Encarrego o pequeno Pierre de dar 3 grandes beijos ao meu pai por mim. Para havermos trabalhar na enfermaria, precisamos de nos servir dos testemunhos de outros, e neles só encontramos elogios. A não serve para nada, da tarde dos primeiros votos, foi descrita no exercício de suas funções por 3 das suas antigas companheiras de noviciado, sem qualquer combinação prévia, como alegre, amável, graciosa, cheia de bondade, tão hábil quanto desvelada, muito inteligente nos cuidados que dispensava aos doentes, achando sempre a palavra agradável
e muitas vezes espirituosa para fazer aceitar um remédio. Era discreta e sóbria ao falar. Nada de perguntas, de olhares, de gestos a provocar confidências. Apenas uma frase: rezarei por vós. Era uma alegria para as doentes serem tratadas por ela. Tratava-me com uma delicadeza infinita, sempre alegre apesar do seu sofrimento, declara a irmã Aurélie Tournier. Nas horas em que havia recreio para as doentes, Bernadette esforçava-se por alegrar a enfermaria. Frequentemente, disse a irmã Émilie Marcillac, cantava-nos algumas canções no seu dialeto pirenaico. Ficava contente e ria, a bom rir, ao ver que eu não compreendia nada. Como enfermeira, não tinha a incumbência de cuidar das criadas leigas que faziam serviço na casa-mãe. No entanto, por bondade, subia até o seu dormitório, no segundo andar, quando aí havia alguma doente. Para não surpreender a doente, fazia-se anunciar, entoando uma ária de um cântico antes de abrir a porta. Eu dizia a mim mesma: ei-la, e ficava contente. Contava mais tarde Jeanne Jardet, que entrara em 1872, com 17 anos, como ajudante de cozinha. Nenhuma outra visita, acrescentava, se poderia comparar com a dela. Começava por saudar uma imagem da Virgem que se encontrava sobre o painel, em frente da porta. Depois voltava-se para minha cama. Compunha-me a almofada. Limpava-me o suor e tomava-me a mão com a ternura de uma verdadeira irmã ou de uma mãe. Ao cuidar de mim, dizia-me sempre palavras compassivas. Devemos sofrer um pouco por Deus, minha filha. Ele sofreu tanto por nós. Dizia-me ainda: quando se está no céu, é-se feliz, mas aqui embaixo... Concluí a frase com um gesto que queria dizer: não deis importância a esta vida. Então, aqui é um depoimento de uma ajudante de cozinha, né? A quem ela não tinha obrigação de cuidar, né? De quem ela não tinha obrigação de cuidar. Ela ia lá enfim, para ajudar mesmo, né? Muitas vezes, principalmente quando se tratava da limpeza das salas, postulantes ou noviças passearam pela enfermaria sob as ordens mais ou menos diretas da irmã Marie Bernarda. Com essas jovens mostrava-se conciliadora. Todavia, de uma maneira muito pessoal, encontrava sempre um meio de as auxiliar na sua formação religiosa. Testemunha a história das esferas de cobre, que foi muitas vezes contada no noviciado. Poder-se intitular: como numa reprimenda quase cáustica, a irmã Justine descobriu a verdadeira fórmula da humildade sobrenatural. A irmã Marie Bernard estava ainda há pouco no seu ofício, pois a cena passou-se em 1868. Eu era ainda postulante, contou mais tarde a irmã Justine. Deram-me um cargo na enfermaria. Ora, num dia de grandes limpezas, tinha limpado o pó. Esfreguei e puxei o lustro toda a manhã. Soara a campainha e dispunha-me a partir, quando Bernadette me disse: o trabalho ainda não acabou. Há ainda isto e aquilo. Mas como não tem tempo, ficará para outra vez. Então cometi a imprudência
de lhe dizer, com um certo ar de satisfação: esfreguei as esferas de cobre com Tripoli. Tratava-se das esferas que estavam em cima dos leitos de ferro. Bernadette respondeu-me: sim, efetivamente elas brilham bastante. Poliu-as bem. Aplicou-se a esse trabalho para que se veja. Ela disse-me isso tão gentilmente que eu nem fiquei melindrada, mas senti mesmo assim um pequeno corte de bisturi no meu orgulho. E saí com a lição aprendida e dizendo para comigo: compreendes? Trataste bem as esferas para que as vejam, mas o trabalho que não se vê, o trabalho que permanece oculto e que só Deus conhece, também o fizeste assim? Nunca mais me esqueci das esferas de cobre. Interessante isso, né? Essas lições, né, que Bernadette então dava às noviças, né, que trabalhavam com ela, né? A Aline está dizendo assim: deveria ser muito bom ver alguém que sofria muito, nunca reclamar e estar sempre feliz. Qualquer um podia sentir melhor, pois o sofrimento deveria ser menor. Na verdade, assim, pouca gente deveria também compreender, né, a situação. Talvez se a gente estivesse lá, Aline, a gente nem compreenderia a situação direito. É porque quando a gente está lendo aqui, né, a gente está com todas as informações, todos os depoimentos, todas as análises do padre Francis Trochu, né? Diferente seria viver lá, né, ao lado da Bernadette, né? Talvez a gente nem reparasse, né? Talvez a gente nem reparasse na santidade de Bernadette, né? É bom a gente sempre perguntar, né? E se a gente estivesse lá? Qual seria o nosso comportamento, né? Será que nós estaríamos abertos a a ação dessa santa, né? Porque agora nós estamos lendo a biografia de uma canonizada pela igreja, né? Mas veja, naquela época, a irmã Marie Bernard era simplesmente uma professa, não é? Uma irmã, não é? Que não sabia fazer nada. Será que a gente olharia para ela? Será que a gente perceberia a existência dela? Porque, como eu já disse várias vezes, né, a humildade, quando praticada como virtude permanente, ela faz desaparecer a pessoa, né? Desaparecer a pessoa no sentido da pessoa ser especial, né? A pessoa não se mostra especial, ninguém a vê como uma pessoa especial, né? Claro, aqui nós temos todo um conjunto de informações sobre Bernadette que nos faz então admirá-la, né? Mas no dia a dia, será que a gente nos admiraríamos por essa menina pequenininha, ignorante, fraquinha, sempre doente? Sim, alegrinha, cheia de brincadeiras espirituosas. Mas será que a gente, né? Eu me lembro de um texto do Gustavo Corsão comentando sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que o
o texto, um artigo, acho que de jornal, que eu acho que o texto é assim: e se nós estivéssemos lá? Não é? E ele comenta o julgamento de Nosso Senhor Jesus Cristo por Pilates, em que toda a plateia, né, de judeus escolhe Barrabás, né, ao invés de Nosso Senhor Jesus Cristo. E no artigo, o grande Corsão nos pergunta assim: e se nós estivéssemos lá, nós escolheríamos quem? Né? Barrabás ou Nosso Senhor Jesus Cristo? Né? Porque, é claro, hoje é muito mais fácil a gente responder isso. Né? Mas se a gente estivesse lá, naquele drama, né? Lá naquele pátio, né? Se fôssemos nós, judeus, que estivéssemos vendo toda a cena, né? Que há poucos dias atrás nós estávamos lá recebendo Nosso Senhor em Jerusalém, né? Com os ramos, saudando aquele indivíduo chegando no burrinho lá em Jerusalém. E agora, depois daquelas comoções todas dos dias, nós estamos lá no pátio, vendo lá Jesus com Pilatos, o homem das dores, não é? E com aquele tanto de gente falando ao nosso redor, né? Provavelmente pessoas conhecidas da gente, que estavam tendentes a escolher Barrabás, né? O que nós teríamos feito? É a mesma coisa aqui, né? E se a gente estivesse lá no convento, do lado da irmã Marie Bernard, que não sabia fazer nada, não servia para nada, né? O que a gente observaria disso? Né? Será que nós observaríamos a santidade, a humildade, o sofrimento interno, né? As virtudes heróicas, o martírio de coração? Né? Muito difícil a gente saber, né? Eu diria que provavelmente para mim, né? Eu para mim mesmo, eu provavelmente não perceberia absolutamente nada disso, né? Viveria minha vida ali, enfim, observaria Bernadette, porque era a vidente de Massabielle, era uma coisa curiosa, né? Era uma figura curiosa, mas todas essas coisas que a gente fica sabendo agora, lendo a biografia, né? Muito provavelmente passaria para mim absolutamente sem eu conhecer, né? Pensando na frase, o ser que nada serve, ela era perfeita em todo lugar que se encontrava. Ser invisível para o mundo e bem polida, brilhante para Deus. Ficarei com essa frase. Muitíssimo obrigado, professor. Não, obrigado eu não, né? Obrigado ao padre Francis Trochur, né? E a Santa Bernadette, né? Então, bom, isso é então um pouco do início da vida da professa irmã Marie Bernard, né? Eu parei aqui na página 494, no item que vamos começar a ler, Recordações de Lourdes. Não é? Deus lhes pague a paciência e a presença. Se Deus permitir, amanhã nós continuaremos então na página 494 em diante. Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.